discurso é relevante, ele assume uma preocupação em âmbito nacional. Os SAMUs todos estão começando a se preocupar com o aspecto do rendimento psicológico atribuído ao físico junto, né, associado, em que há um desgaste muito grande do lado psicológico da equipe, a gente chama da síndrome de burnout, síndrome do pós-guerra, síndrome dos grandes traumas, em que as pessoas, quando estão submetidas aos grandes estresses, elas começam a ter uma alteração de todo um comportamento psicológico e físico, né? Como depressão, ansiedade, angústia, ira, começa a ter algumas alterações. Isso pode comprometer o rendimento do profissional, inclusive da equipe. Ele não consegue resolver algumas situações, problemas de família, né? E aí ele sente uma impotência, né? Ele sente uma falta de habilidade para cuidar de algumas coisas, e aí ele se afasta também por situação de saúde. Então, assim, o cuidando do cuidador, a supervisão e a capacitação vem com isso ajudar esse servidor a melhorar, né, e a entender o seu papel dentro desse processo. Essa, na verdade, era uma das vertentes que a gente queria alcançar. Melhorar o atendimento dos técnicos, dos agentes de unidade, daquele servidor que trabalha 12 por 36 em instituição de acolhimento, né? Então eu trabalhei com direção, equipe técnica e o trabalhador diretamente ligado à criança e adolescente em instituição de acolhimento. Porque a gente tem um espaço para falar sobre as nossas angústias, sobre as nossas dúvidas, sobre as dores que vêm pra gente no momento que você intervém com alguma criança, com algum adolescente, com alguma família, ou até com algum funcionário do abrigo, né? Porque a gente também tem as nossas dores, a gente não é só profissional, a gente é uma pessoa acima de tudo, né? Porque nós trabalhamos com vidas. Se a gente trabalha com vidas, né, a gente tem que ter esse respeito por aquela vida. E acima de tudo, respeito pela nossa vida também. Todo mundo precisa ser cuidado. Ninguém como eu posso explicar? Ninguém é autônomo, né, assim, livre de nada. Ninguém está com como eu poderia dizer, uma capa assim que protege. Então, na verdade, a gente trabalha com crianças e adolescentes no CREAS, que atende a questão da proteção de média complexidade, a proteção especial média complexidade. Então eu trabalho a questão da violação dos direitos, né? Então, vítima de violência doméstica, exploração sexual, trabalho infantil, né? Então eu trabalho dentro do CREAS, né? E trabalho a questão dos meninos infratores, que é no atendimento de medida socioeducativa. E a proteção especial de alta complexidade, eu trabalho a questão da instituição do acolhimento, que é a criança ou adolescente que ocorreu o rompimento do vínculo familiar, temporariamente. E aí a gente também trabalha essa demanda. Então eu trabalho de 0 meses a 18 anos de idade, é a meu público-alvo. Então eu acho que ele diz o quê? Que quando o papel do cuidando com o cuidador vai esclarecer um pouquinho até onde eu posso ir. Porque se de repente acontece um conflito geral com uma criança ou com um adolescente lá dentro, o educador chama a diretora, a psicóloga, chama todo mundo, fica todos naquele contexto, naquela dinâmica maluca, não sobra ninguém, entendeu? Então assim, a pessoa tem que ter alguém preservado dessa história, para poder intervir de uma forma legal. Porque muitas vezes quando você vai no impacto de uma ação lá, no abrigo, por exemplo, se você for tomado pela emoção simplesmente, provavelmente aquilo não vai ser benéfico para aquela criança. Esse dia a dia, sob pressão, sob tensão, lidando com vidas, mortes, sofrimentos alheios, isso vai se acumulando, vai se aglomerando no psicológico de cada profissional. Se você não tem um cano de escape, né, você começa a ter esses tipos de transtorno. Então esse tipo de projeto, esse tipo de programa aí elaborado, visa realmente, com uma panela de pressão, a romper essa válvula, a levantar essa válvula, para que haja uma descompressão do psicológico do profissional, para que ele entre em harmonia, em sintonia com o próprio corpo. Uma das principais coisas que a gente observa é o olhar da pessoa, né? Ela já está bem desgastada, de repente ela não dá mais bom dia, chega tipo assim, parece que está indo para a forca, não parece estar indo para o trabalho. Então eu observo muito isso. Tem trabalhadores que lidam diretamente com criança e com adolescente
que muitas vezes eles nem percebem, eles estão gritando, né? Com aquela criança, com aquele adolescente. E quando você grita numa relação assim, o que acontece? Você distancia o outro. Não é legal, então já é algo que não é positivo. Né? Eu acho que assim, se a gente não fizesse um trabalho de forma imediata, não buscasse ajuda para uma empresa, né, privada, para a gente fazer essa capacitação, eu acho que a equipe toda poderia estar adoecida e aí ia trazer consequências muito maiores para o serviço, né? Porque aí você tem aí uma demanda de profissionais adoecidos que não conseguem trabalhar de forma efetiva. Principal, alteração de humor e alteração de rendimento, né? A alteração do humor, que não é peculiar àquele profissional, então ele começa a ter aí um quadro de depressão evidente, aparente, ou quadro de alteração de humor, de altos e baixos do seu humor, né? E agressividade. Então isso aí começa a denotar algum problema aí com esse profissional. E a baixa do rendimento, né? Ele não está produzindo como produziria normalmente. Eu já observei alguns colegas assim que começam a ter crise de vômito direto no ambiente de trabalho, diarreia, como que fala, aquelas furúnculos. Primeiro que a gente conseguiu trabalhar a questão da interação, né? As equipes começaram a trabalhar e pensar juntas, independe da média complexidade ou da alta complexidade. As decisões, muitas vezes, entre você decidir qual vítima você ter que socorrer primeiro, às vezes numa situação, uma tragédia em que tenha várias vítimas, e da mais grave para menos grave, qual você deve atender primeiro, postergar a segunda. Então, são decisões muito difíceis, que às vezes têm que ser tomadas em questão de segundos, né? Então, o psicológico da nossa equipe tem que estar sempre par e passo com o físico. Eu vejo assim que os resultados são extremamente positivos, porque no dia a dia existem risco dos papéis se misturarem, né? Os papéis de cada profissional. Sim. À medida que a gente tem esse espaço para falar, a gente vai clareando esses papéis e vai também o quê? Fortalecendo a equipe, né? E quando a gente fortalece a equipe, a gente está fazendo o quê? A gente está fortalecendo o nosso trabalho, que é cuidar de uma maneira digna, né, e humana daquela criança, daquele adolescente quando chega. Então não adianta nada eu querer ficar lá cuidando de todo mundo se eu não estou tendo espaço para cuidar de mim. Aí você trabalha a questão da autoestima, né? Você percebe que esses profissionais se sentem valorizados, né? Porque quando você qualifica eles, quando você faz supervisão para eles percebem que eles estão tendo uma atenção e aí eles se sentem valorizados e aí é reconhecimento e aí ele trabalha de uma forma muito mais qualificada, né? E eu acho que assim, e você possibilita a questão da autoestima, né? Então essas pessoas acabam se sentindo mais fortalecidas e além disso, dentro do próprio serviço, você possibilita a essas pessoas conseguir trabalhar com a rede de serviço, né? Trabalhar com os atores da saúde, da educação, da habitação, do esporte, da cultura. Quando a pessoa está, entre aspas, doente, que não está sendo cuidada, quando entra uma criança ou um adolescente no abrigo, ela simplesmente vai pensar o quê? Mais uma que vem, entendeu? E se vai embora, é menos uma. E quando a gente está cuidada, o que a gente observa? Né? Cada dia que a gente chega lá que tem uma criança que entrou, acho, nossa, mais uma criança que tem um nome, que tem uma história de vida. Né? Então, assim, é nesse momento que eu vou fazer de tudo, tecnicamente falando, né, para que essa criança não fique tanto tempo dentro de uma instituição e volte para uma família que possa cuidar dela. Nós percebemos, na verdade, onde precisava de qualificação, né, capacitação para qualificar, você aí dá a garantia de qualidade, né, você passa a ter uma qualidade no atendimento, passa a ter uma qualidade numa atenção direta à criança que chega numa situação de rompimento de vínculo familiar e aí ela vem para a instituição de acolhimento naquela primeira hora, naquele primeiro dia, né, assustada, com medo de me tiraram da família e me levaram para um outro lugar que eu desconheço. E aí você qualifica esse profissional para receber essa criança e adolescente.